Muito bem. Então, agora eu vou passar para as apresentações. Então, apresentando aqui Helena Esteves, que já está conosco, né? Helena é graduada em Ciência Política pela Universidade de Brasília e tem ampla experiência na área de políticas públicas, né? Políticas de saúde. Atua na coordenação de projetos de advocacy na identificação de oportunidades em relações governamentais e atualmente é a coordenadora de advocacy no Instituto Oncoguia e já há bastante tempo participa do Fórum CCNTs, inclusive é a facilitadora do GT de Oncologia aqui do Fórum. Muito obrigado pela presença, Helena. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Obrigada pelo convite e por liderar aqui essa iniciativa tão importante. Bom, acho que podemos começar então falando sobre a carta, né? Então, falando sobre a carta, a gente vai estar naturalmente falando além da carta, né? Falando de quais são as prioridades, por que a gente escreveu essa carta e quais são pontos aí críticos, né? Então, eu vou pedir que em poucos minutos, eu vou pedir para que cada uma de vocês possa levantar algum ponto crítico da carta que gostaria de enfatizar aqui como tem, devendo ser regulamentado e implementado né, com atenção desde o início. Acho que a gente pode começar aqui fazendo na mesma ordem que eu fiz a apresentação. A Helena pode iniciar, por gentileza. Claro, obrigada, Mark. Acho que, enfim, né, a lei, ela é bastante extensa, né? Não sei quem já teve a oportunidade de ler ela ali, que está aqui nos acompanhando, mas ela é uma lei bem robusta e traz muitas diretrizes, né, para o cuidado aos pacientes oncológicos no SUS. Então, ela naturalmente é muito complexa também. Olhando para toda essa, e claro, né, tudo que é complexo também demanda um esforço maior, tanto da sociedade quanto do governo, né, para implementar. Acho que tem três pontos que eu priorizaria, mais um que eu acho que, inclusive, é o que está mais, de certa forma, fácil, ou pelo menos rápido para ser regulamentado, que é a questão do acesso ao tratamento, né? Principalmente aqui, tratamento sistêmico, né? A gente tem ali, se eu não me engano, no artigo 10 da lei, é, uma a disposição, né, de que todo tratamento que é incorporado ao SUS a partir de agora, ele deve passar por uma série ali de ações lideradas pelo Ministério da Saúde para que, de fato, os pacientes tenham acesso àquele tratamento, que hoje a gente sabe que isso é uma dificuldade estrutural, né, já de bastante tempo na oncologia. A oncologia segue ali um rito diferente de várias outras áreas terapêuticas, né, de outras doenças. Então, essa lei ela vem também para tentar harmonizar um pouco essas regras aí do jogo de como acontece para oncologia, e resolver esse problema de acesso de fato, né? Não adianta o Ministério da Saúde incorporar um tratamento novo se o paciente na ponta não vai realmente conseguir acesso. E ali na lei, então, a gente tem uma série de medidas que devem ser tomadas após essa decisão de incorporação, né? Então, o Ministério da Saúde passa a ter que discutir na Comissão Intergestores Tripartite, né? Que a gente chama de CIT, então, sentar ali com estados e municípios para definir financiamento, distribuição, compra, enfim, passa a ter que fazer as adequações necessárias do ponto de vista de APAC e outros também, para tudo isso, para que aquele tratamento de fato tenha a efetiva oferta no sistema de saúde, né? Então, acho que a lei ela já traz algumas regras ali de como isso pode acontecer, claro, isso precisa ser desdobrado agora, e eu entendo que isso é um ponto que talvez seja um pouco mais fácil de começar por ali, trazer uma portaria para regulamentar, para colocar essas regras, né? Acho que já é um tema que vem sendo discutido na sociedade de forma ampla há bastante tempo, a gente já tem uma robustez aí no debate público em relação a isso, então seria um dos pontos que entendo que o Ministério da Saúde deveria priorizar, e acho que isso se reflete ali na carta também, né, Mark? E todas as organizações que colaboraram ali com a carta, acho que todo mundo trouxe contribuições muito importantes nesse sentido também, de que o tratamento ele precisa estar, né, acessível para os pacientes, a gente precisa que isso de fato aconteça na prática, e essa é uma das formas que eu entendo que a gente, por onde a gente pode começar. Acho que dois outros pontos que também são muito importantes, e ali na carta também a gente traz de uma forma bem robusta, é que a lei ela cria dois sistemas, dois programas muito grandes e que precisam realmente de um olhar atento para como isso vai ser dado na prática.
Um é um programa de navegação de pacientes com diagnóstico oncológico, né? Então, a partir do momento que você entra ali no sistema, a ideia é que você consiga navegar por ele. Nessa ideia de navegação, é de fato você passar ali pelo sistema de saúde da melhor forma possível. E a gente sabe que hoje existem diversas barreiras de naturezas diferentes, em lugares, né, em situações diferentes durante essa jornada do paciente. Então, a ideia é que esse programa ele possa ter pessoas ali estrategicamente, né, posicionadas e pensando nessas diversas barreiras que vão aparecendo ao longo da jornada do paciente, para que essas barreiras sejam minimizadas. Então, mas existem várias formas de fazer isso diferente, até quando a gente vai olhar para a literatura, né? Navegação é algo bastante amplo, pode ser feito de maneiras muito diferentes, e a gente já tem vários programas desses acontecendo, liderados pela sociedade, né, em vários lugares do país. Então, a gente precisa agora também de diretrizes melhores do Ministério de como isso deve acontecer na prática. Isso vai ficar dentro dos hospitais, vai ser algo que as secretarias de saúde vão liderar, vão ter parceiros da sociedade civil, né, ONGs, enfim, outros, que vão ajudar também nesses programas. Acho que isso tudo precisa ainda de um debate mais robusto, que ainda não aconteceu. E também na carta ali a gente traz uma série de recomendações de como isso pode começar a ser pensado agora. E aí, por Uhum. fim, para terminar aqui também essa minha fala inicial, outro ponto bastante robusto que a gente tem na lei é um sistema de dados, um sistema de informação que integra várias, né, bases de dados que a gente já tem hoje, mas que também traz algumas outras informações importantes. Então, transparência nas filas de espera, é, acompanhamento de casos de suspeita de câncer, tudo coisas que a gente ainda não tem e que também tem uma complexidade muito grande. Ali na carta também, né, a gente traz algumas diretrizes gerais que a gente entende que são importantes de como esse sistema vai precisar acontecer na prática, mas, de novo, né, aqui a gente ainda precisa de um debate grande, trazer várias áreas do Ministério ali junto para pensar. Então, enfim, acho que também precisa ser um ponto para a gente priorizar no ponto de vista de regulamentação para que de fato saia do papel. Eu vou voltar então para Helena. Helena, o que mais você gostaria de colocar aí como, né, que você vê como prioritário? E acho que existem diversos aspectos que são trazidos nessa carta em relação à saúde digital, por exemplo, né? Se você quiser fazer algum comentário nesse sentido, também seria interessante. Claro. Acho que isso, né? Não tem como não falar mais em saúde digital hoje, né? No momento em que a gente está, enfim, eu acho que tá tudo muito integrado, né? Esses pontos que a doutora Maria Inês comentava agora, a gente tendo apoio de ferramentas de telesaúde, por exemplo, para ajudar os profissionais que estão na ponta a identificar melhor, né? A ler um exame, enfim, encaminhar um paciente, isso tudo também pode ser muito benéfico, né? Eu acho que existe uma expectativa grande ali, pelo menos da Secretaria de Saúde Digital, né, do Ministério da Saúde, de estar bastante integrado em todas essas outros programas, outras políticas, enfim, que vão ser pensadas para que eles também estejam pensando nisso tudo. Acho que, né, eu comentei um pouquinho de que tem esse sistema grande aí de dados que é pensado no sistema de informações, na verdade, né, que é pensado ali na lei, mas que ele vai passar por todo esse momento, né, toda essa jornada. Então, desde de uma pessoa que está suspeita, com uma suspeita de câncer, então é isso, né? Uma pessoa que sentiu uma dor abdominal combinada com uma perda de peso, enfim, um conjunto ali de sintomas que o médico falou, não, peraí, isso aqui a gente precisa investigar melhor, porque pode ser um caso de câncer. Essa pessoa, ela já tem que estar, de alguma forma ali, sendo olhada no sistema de saúde de forma prioritária. Eventualmente, ela vai sim precisar passar com uma urgência para realizar algum exame, uma biópsia, eventualmente, enfim, algum outro procedimento, para que aquele caso seja diagnosticado o quanto antes, inclusive para começar o tratamento o quanto antes também, porque a gente sabe que isso tem um impacto muito significativo na resposta, né, eventualmente na cura daquele paciente, enfim. Então, isso tudo também vai precisar estar muito integrado e a gente precisa que as coisas funcionem com uma fluidez que a gente vai depender dos sistemas de saúde, dos sistemas de dados, né, de informações, eles estarem bastante integrados também. Então, a gente não pode ter hoje esse tipo de dificuldade, né, que a doutora Marines comentou, né? Poxa, o paciente não foi bem preparado para ir para aquele exame, mas como que a gente
melhora isso? Será que a gente não consegue trazer mais capacitação também para os profissionais de saúde? Enfim, acho que está tudo bastante interligado. E outro ponto que me vem muito à mente também nesse sentido, e que é uma iniciativa que o Ministério já sinalizou e que está trabalhando, inclusive, é um protocolo de autossuspeição do câncer. Acho que esse também, né, quando de fato for publicado, vai ser algo bastante benéfico para o sistema de saúde, porque é exatamente isso, né? Ó, as pessoas que têm esses sinais e sintomas, eles têm chance, né, de terem esses tipos de câncer e como você encaminha esse paciente. Ó, se a pessoa aparece com esses sinais e sintomas, você realiza esse tipo de procedimento, esse exame, encaminha ela dessa forma, para você realmente fortalecer a atenção primária, de forma que esses profissionais que às vezes não estão pensando em câncer, chega um paciente com câncer de pulmão, né, ali antes de ser diagnosticado, a pessoa vai primeiro pensar em tuberculose, vai pensar em outras doenças que estão mais ali no dia a dia dessas equipes, né? Então a gente precisa também que eles olhem para essas pessoas e já pensem em câncer de falam, não, peraí, isso aqui pode ser um câncer, deixa eu encaminhar de uma forma diferenciada. Então isso tudo também vai ajudar a amarrar esses diferentes níveis de atenção no sistema de saúde para encaminhar esse paciente da forma mais rápida possível. Então, acho que também vão ser ferramentas importantes aí que a gente, claro, fica ansioso do lado de cá para ver saindo do papel, né? Posso fazer um comentário sobre esse tema também, Claro. Mar? Sim, com certeza, por Acho que é favor. isso, né? A doutora Marinês colocou muito bem, assim, de fato, é quase que uma decisão da gente enquanto sociedade, né? O que a gente quer dispor ou não, acho que é complexo mesmo, né? É difícil a gente tomar esse tipo de decisão. E isso naturalmente passa também por a gente discutir melhor, e algo que a gente também traz ali na carta, né, Mark? A disponibilidade financeira para isso tudo, né? Quanto de recurso a gente está disposto a investir enquanto sistema de saúde para cada tipo de tratamento, inclusive para prevenção, né? Inclusive para diagnóstico precoce. Tudo isso a gente precisa entender quanto há de recurso disponível para a gente pensar em quais vão ser as opções então que a gente vai dar dentro daquele recurso que está disponível para aquele momento, né? Então, assim, a gente precisa ter, inclusive, mais transparência e conhecer melhor o orçamento que é destinado para a oncologia, porque hoje a oncologia ela tem uma complexidade ali, né, de a gente de fato conseguir ver. A gente sabe quanto que o governo federal investe em algumas ações, mas a gente não consegue enxergar o guarda-chuva completo de tudo que está ali disposto no cuidado, no enfrentamento ao câncer. Então, a gente precisa entender melhor isso também, passa por a gente conseguir enxergar melhor quanto que há de recursos já sendo investido, inclusive quanto que estaria disponível ainda para novas incorporações, para outras tecnologias que hoje não estão no sistema, para a gente poder tomar esse tipo de decisão, né? Então, assim, acho que tudo aqui e todos os assuntos que a gente já comentou aqui hoje passam sempre por recursos também, né? Por orçamento. Então, esse também precisa ser um debate para a gente enfrentar de frente, porque vai ser sempre desafiador e vai ser sempre uma barreira, né? E se a gente tem uma gestão boa, né, Helena, tudo pode ser melhor do ponto de vista de Sim, custo-efetividade, de como a gente oferece. Então, você oferece mais, né? Se você sabe quanto você tem e o quanto eu preciso fazer, é mais fácil que você direcione, que você organize para que seja custo-efetivo e você possa saber onde você destina cada coisa. é verdade, é verdade. E acho que isso também, pensando, né, a gente tem algumas medicações ali que já foram incorporadas no SUS, pelo menos no papel, né, teoricamente ali elas têm o sim, né, do Ministério falando, olha, essas aqui são drogas de fato que são efetivas e tudo no tratamento para esses pacientes, mas que elas não se desdobram no acesso, né, a gente tem aí o estudo do meu SUS é diferente do seu SUS, né, inclusive a gente está fazendo uma atualização desse estudo já com alguns dados que lançamos aí nas últimas semanas, olhando para câncer de pulmão, mostrando que realmente, né, tem hospitais que vão conseguir dar tratamentos de excelência, né, seguir protocolos, inclusive com recomendações internacionais, vão ter outros hospitais que não vão conseguir dar nem o básico, nem o mínimo que o próprio Ministério coloca ali como essencial por causa dessa diferença de recursos, né? Porque a gente não tem tanto uma transparência, mas também a gente não tem essa atualização dos recursos em que os hospitais possuem para dar esses tratamentos efetivamente para os pacientes, né? Então, é sempre uma grande discussão que está tudo muito amarrado, né? A gente precisa que todo mundo sente na mesma mesa, União, estados e municípios, inclusive aqui sociedade, né, no que a gente puder colaborar, para realmente tomar uma decisão em relação ao financiamento. Uhum. E acho que Obrigado, para Helena. colaborar um pouquinho nesse assunto, Mark, enfim, né, o Sandro traz super bem com muita propriedade, né, Sandro? Bom te ter aqui com a gente para falar disso. Acho que assim, o que a gente precisa é
de critérios claros para definir quando vai ser uma compra centralizada e quando ela não vai ser centralizada, né? Isso hoje a gente não existe. A impressão que dá para quem está do lado de cá, né, acompanhando de sociedade civil, é que é de fato algo ali do momento, né, em casos muito específicos que acaba conseguindo decidir de uma forma ou de outra, mas a gente precisa ter previsão e precisa ter transparência em como as coisas estão sendo colocadas, né? Então acho que o Sandro colocou muito bem, né, os prós e contras aí de cada um desses sistemas. Então, compra centralizada é quando o Ministério faz uma compra única e distribui para todos os hospitais ou toda a rede, né? E aí a descentralizada seria, no caso dos tratamentos para oncologia, né, dos quimioterápicos ali, enfim, cada hospital faria sua própria compra e aí o sistema de saúde reembolsa aquele hospital, né, para aquele gasto. Então, acho que a gente precisa definir isso. A lei já traz ali, de alguma forma, alguns critérios, mas eles ainda são bastante gerais para como essa definição vai ser feita. Acho que agora a gente precisa aprofundar esse debate. Acho que o Consinca, né, ali, Sandro, que você mencionou, né, os GTs, vai ser um espaço importante realmente para isso. Confesso que acho que a gente precisa, inclusive, acelerar um pouquinho ali o debate no Consinca, né? A gente está indo para a segunda reunião já, que vai acontecer sexta-feira agora. Em junho a lei já começa a valer, né? Já entra em vigor ali a lei. A expectativa era de que a gente tivesse com um debate um pouco mais avançado já nesse momento. Então, vamos ver o que o Ministério também vai apresentar na sexta-feira. Acho que tem oportunidade para eles trazerem bastante coisa. Mas acho que precisa disso, ter critérios claros e definidos, transparentes, né? De, ó, uma droga ou um caso específico que cumpra essas regras vai ser por compra centralizada, os demais vão ser descentralizados e vice-versa, porque acho que com previsibilidade, inclusive, você consegue preparar melhor o orçamento também para tudo isso, né? Então, acho que é isso que a gente precisa nesse momento.